Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu ainda não decidi que tema vou dar para a mensagem. Até o final, a gente chega a um denominador. Eu pensei inicialmente em ainda não somos homens porque não conhecemos o amor. Muito longo, né? Somente para o pessoal da mídia no YouTube. Então, para encurtar, talvez a gente fique com o segundo tema, ele é mais direto e mais eficaz. O conservadorismo é o maior inimigo da masculinidade bíblica atual. Isso nada tem a ver com as polêmicas virtuais de quem me segue. Mas a gente precisa trazer clareza bíblica. Para a gente voltar para o primeiro tema, que é: só podemos ser homens quando nós compreendermos o amor. Eu fui numa entrevista e o cara falou: você é polêmico, você é um cara de guerra. Não sou. Sou um cara do amor. Como assim? Vai ser conhecido por um cara... Não. Eu sou de paz. Não, você não é de paz. Porque o amor guerreia. Se você ama alguma coisa, você vai fazer guerra para defender aquilo. Se você diz, eu sou do amor, e você não defende o que você ama, não é amor. E o que a masculinidade, a igreja, a glória de Jesus, a palavra de Deus tem a ver com conservadorismo? A adulteração da santidade foi o melhor verniz que os falsos santos encontraram para se sentir vivos. O problema de Jesus não é o pecado. Nunca foi. Os evangelhos provam isso. O problema de Jesus sempre foi a falsa santidade. O falso santo. Não é o pecador. Não é o ser humano. É o falso santo. É o doutor da lei. É o fariseu, é o saduceu, é aquele que diz: eu estudei. Olha só, mataram. Os seminaristas da época de Jesus mataram Jesus. Os estudiosos de Deus mataram Deus. Os teólogos da época mataram o amor. Eles estudaram o Antigo Testamento inteiro para testemunhar o fenômeno que João Batista testemunhou, mas eles mataram esse fenômeno. Quando a promessa do Antigo Testamento se concretiza, eles mataram a promessa. Porque eram santos com verniz. E os santos encerados se escandalizam com o coração amoroso do Pai. E de uma década para cá, a maior falsificação da igreja evangélica foi o conservadorismo. Porque você quer coisa melhor que nós estarmos lutando, ou tradição, família, valores, mas a pergunta é: estamos conservando o que se você ainda está viciado em pornografia? Estamos conservando o que se você ainda é fiel à sua esposa? Estamos conservando o que se você ainda mente? Estamos conservando o que se você não é servo da igreja? Estamos conservando o que se você não é servo do seu pastor? Do que nós estamos falando? Conservação de quê? Para quê? Para onde? Revelando o quê? Porque se nós estivéssemos falando de conservadorismo que revela o céu, o conservadorismo do Pai Nosso, seja feita na terra como é no céu, aí nós recomeçaríamos a nossa conversa. Mas a gente está falando de conservadorismo com amante, a gente está falando de conservadorismo com adultério, conservadorismo com pornografia, conservadorismo com morte.
conservadorismo não inclui mulher, filhos e amantes. Mulher, filho e vícios morais. Mulher, filho e rebelião a Deus. Se você é conservador de alguma coisa, você deveria simplesmente ser um homem santo. Você quer maior protesto ao pecado da homossexualidade? Um marido santo. Não é você ficar apontando o pecado do gay. É a maior falsificação da nossa santidade, é apontar o pecado do outro. Como se condenar o pecado do outro nos justificasse diante de Deus. Olha o gay, o pecado do gay, o problema do gay é que o pecado dele é visível. Esse é o nosso problema. Esse é o problema do falso santo. A visibilidade do pecado do outro nos incomoda. E o que Deus espera de nós não é que a gente condene o pecado dele, é que a gente seja santo. Porque você acha que Jesus está... Ó, que top. Tá vendo lá, ó, o Anderson? Ó, todo dia ele faz um textão protestando no Instagram. Que santidade idiota é essa, cara? Ó, todo dia ele posta que ele é contra a agenda gay. Cara, e tu fala alto com a tua esposa, cara. E acaba um culto, tu fala em língua na igreja e xinga palavrão contra a tua família, cara. Tu bota o dedo na cara da tua mulher. Você quer a comprovação do maior fracasso da masculinidade evangélica? É os homens evangélicos serem tão omissos que as igrejas têm que parar o culto a Deus para a gente ficar 10, 15, 20, 30 minutos para falar de dízimo e oferta. De tão mortos que nós estamos. Conservadores, uma pinóia, porque se nós fôssemos homens do céu, nem palavra de dízimo tinha nas igrejas. Porque o ofertório ia ficar na porta da igreja, era a primeira coisa que você faria. Aí a gente tem que parar a adoração a Deus para convencer a Gospelândia, o berçário de Jeová. Porque, por exemplo, alguém te obriga a pagar a água da tua casa? Alguém te obriga a pagar a água, a luz da tua casa? Alguém te obriga a te pagar o aluguel? Alguém te obriga a comprar a comida que tu vai comer? Hã? Pode falar. E por que a gente tem que fazer isso como pastor na casa do Senhor? Te convencer do que tu deveria estar convencido. É maior desgraça do que essa? Porque quem não cuida de Deus vai cuidar de quem? Quem não cuida de Deus vai cuidar da esposa? Quem não cuida de Deus vai cuidar do homossexual? Porque o problema dele talvez é uma expressão masculina distorcida e uma expressão evangélica saudável de masculinidade traria esses homens para perto de nós? Não, mas a gente é machão demais. A agenda gay está destruindo o mundo. Cara, a agenda gay está destruindo o conceito da família. Mas se você é um marido infiel, violento e adúltero e pornificado, é você, cara, que está destruindo sua família. Porque se o gay não existisse, isso não interfere na tua necessidade de santidade. Se o gay deixar de existir, tu se torna um marido santo automaticamente? O que tem a ver o pecado do gay com a tua falta de santidade? O pecado dele é com ele, Deus. E o teu pecado é teu problema com Deus. Então, se os gays do mundo desaparecerem, acabou a tua narrativa da destruição da família. É só a introdução, tá? A gente ainda não foi pro verso bíblico, não. Mas é isso, cara. Quando você me vê... Ah, o pastor Anderson, ó, o pessoal mudou de time. Não. Só tá mais claro as coisas, cara. Estão mentindo para nós. Nós somos conservadores se nós formos santos. E não tem a ver com política, tem a ver com o céu na terra. A gente está aceitando uma falsificação. De homens que não honram o que a gente foi chamado a honrar. De homens que não fazem o que a gente foi chamado a fazer. Olha o que a gente fez, cara, com o testemunho de Jesus. A gente está perdendo o ID. A gente está ganhando debates, politicamente falando, e perdendo pessoas. Que a gente deveria estar evangelizando, batizando, discipulando.
Não, porque a gente é conservador. Caramba! De quê? Tá falando de quê? Porque se tivesse falando de evangelho, a prioridade não é ganhar um debate. A prioridade é salvar uma vida. E a gente vai ver umas coisas aqui que a gente não viu ainda não, tá? Principalmente na parábola do filho pródigo. O pior filho é o que ficou, macho. Somos nós. É o gay esquerdista da parada gay. Ele é o que foi. Ele tá melhor que a gente que ficou. Ele tá melhor que os ministros de louvor, os ministros da palavra, porque caindo em si, existe uma possibilidade para aquele liberal, sexo livre, paz e amor, que é caindo em si. Ele acessa o verdadeiro caráter do Pai, que é bondade, compaixão, misericórdia. Nem os servos do meu Pai eram tratados dessa maneira. Ele está na destruição, mas ele sabe de uma coisa. Ele conhece o caráter que o pai dele tem. O outro não. O outro diz, você nunca fez uma festa. A gente está dentro da casa do Senhor por performance. A gente não o ama, a gente não o quer, a gente não o adora, a gente quer uma festa celebrando a nossa santidade hipócrita. Eu quero uma festa, que eu sou um dizimista fiel. Cadê a festa? Cadê a postagem no Instagram da igreja que eu não faltei um culto? Mas o dedo tá pra onde? Ah, meu irmão gay foi lá pra marcha gay, ó. O teu dinheiro. É assim que a gente tá com Jesus, cara. A gente não se alegra quando Jesus perdoa quem a gente não perdoaria. Então é a masculinidade falsa. Eu nunca pequei. Olha o que ele disse pro pai. Teu irmão estava morto. Ó, o pai. Teu irmão estava morto. Ele reviveu. Vem se alegrar comigo. Nunca pequei. Eu nunca faltei. Eu sou dizimista fiel. Eu tenho ministério. Eu. Teu irmão estava morto. Não está escrito que ele aceitou. Só está escrito que o pai convidou para a festa. Ele não aceitou. Somos nós, fariseus em potencial. Todos nós somos fariseus em recuperação. Chega um dado momento da nossa fé que a gente chega nesse lugar de domínio de Deus. Deus é meu. Deus é meu, ele não é livre. Deus não é autorizado a fazer o que ele quer. Por isso que as pessoas sempre perguntam, olha, meu filho é gay, o que é que eu faço? Ó, o filho do pastor fulano, da pastora ciclana se declarou gay, o que faz? Nada, não faz nada. Por quê? Que a gente está tão filho pródigo que ficou, que a gente quer uma fogueira santa, cara. Queima ele. O que é que eu vou fazer? Nada. É melhor o seu filho perto do que o seu filho pródigo. Você só vai ser pai. Você só vai ser mãe. Escandalizar o seu filho amando ele. E deixa o que o Espírito Santo sabe fazer com o Espírito Santo. Aleluia. Não, mas a gente quer dominar o processo, cara. A gente quer dominar Deus, sabe? A gente quer dominar pessoas. Aí quando o assunto é ser homem, a gente não sabe. A gente sabe ser macho. Mas um homem pleno, como Jesus foi, corajoso e amoroso, leão e cordeiro, a gente não sabe, porque ou a gente é molenga demais, ou é cordeiro demais, ou é machão demais, leão demais. Aí não tem equilíbrio. E Jesus é um homem completo. Ele é coragem e amor no mesmo lugar. Ele é juízo e perdão no mesmo lugar. E é para esse lugar que a gente precisa caminhar. Vou te dar um exemplo do que eu quero
estou falando quando uso a palavra conservadorismo para a gente mudar de página. Policial e ladrão. Sociedade polarizada. Quem diz que o ladrão é ladrão por falta de oportunidade, marginaliza a polícia. Acaba com a polícia. Ok? Quem é a favor da polícia é bandido bom e bandido morto, CPF cancelado. Nós somos superiores aos dois extremos. Porque a gente não abre mão da responsabilidade moral, criminal e espiritual do ladrão. Ele vai ter, é pecado, é crime, ele tem que ser preso, condenado, cumprir a pena, mas a gente não vai para o outro extremo, CPF cancelado, porque bandido bom é bandido com a pena cumprida, arrependido, nascido de novo, discípulo de Cristo, vida santa e eis alguma coisa. Então, olha só, como que a gente vai dizer que um progressista tem mais amor social do que um crente? Como que a gente vai dizer que um conservador, politicamente falando, tem mais densidade moral do que um cristão? Sendo que a nossa fé é completa. Mas o que está acontecendo? Quando homens evangélicos são meninos, o povo de Deus começa a idolatrar. Começa a criar ídolos porque a referência não está mais dentro da casa. Aí, no nosso país, metade da população diz: o meu salvador social é esse aqui, o meu salvador moral é aquele ali. Cadê a gente, cara? Cadê a sociedade dizendo os homens evangélicos são os melhores da sociedade? Os mais fiéis, os mais trabalhadores, os mais constantes. Cadê as mulheres dizendo: eu quero acabar com a bagaceira da minha vida, eu quero ir para a casa do Senhor, falou que lá tem homens de verdade? Não tá assim, cara. A gente tá uma gospelândia, a gente tá um berçário. A gente não tá intervindo no pecado do mundo, a gente não tá elevando os níveis, por isso a gente está idolatrando politicamente, cara. Quando a gente deveria só votar. Cara, a gente não pode fazer política como a gente torce no Fla-Flu, cara. E a gente tá tipo, gol! Por quê? A gente está órfão de líderes. A gente é santo na superfície. Porque se a gente é santo mesmo, a gente como cidadão vota. Mas não devota porque o nosso coração já tem dono. A gente não tem esperança, cara, nesse mundo falido, cara. Esperança em político, cara. Onde que tá a tua cabeça, cara? Onde que tá a tua santidade? Onde que tá a tua masculinidade bíblica, cara? Tu é o melhor homem do teu bairro, tu é o melhor homem da tua cidade e tu tá idolatrando um porcaria de um político, cara, seja ele quem for. Dizendo ele é a solução de quê? Tu é a solução, porque tu é a parte visível do teu Deus. É tu, cara, não é o político. Tu é o corpo de Cristo. Não tá escrito lá 1 Coríntios 12. Olha aí, o político é o corpo de Cristo. Não, tu é o corpo de Cristo, cara. Então tu é o homem mais importante do contexto onde tu tá inserido. Tu é o melhor homem do teu trabalho, cara. Tava lendo um livro esses dias de um padre. Ele falou bem assim, ó, começa a levantar a cabeça e sofrer de uma boa ganância, de uma boa ambição, de um bom orgulho. Levanta a cabeça e começa a ficar meio folgado. Eu sou filho de Deus. Cadê a sua arrogância? Eu gostei disso. Comece a se sentir arrogante como um filho de Deus. Tu é filho de Deus, cara. Aleluia! Mas a gente tá tão inútil, tão viciado, tão perdido, tão desobediente que a gente tá bem assim, igual um menino no fraldário. Me salva. Porque, sabe, me salva, político, socialmente, porque eu não consigo dar nenhuma cesta básica. Me salva, político. Salva a família tradicional, político, porque, no final das contas, bota a esperança moral da salvação da família tradicional num país. Quem é um punheteiro sem vergonha de vagabundo?
Aí você sabe que você não tem força heróica nenhuma para ser uma resposta ao seu país, à sua igreja, ao seu pastor, à sua mulher. Aí você tá político, salva a família tradicional, quando você, seu verme, é chamado para ser um homem santo, é chamado para envergonhar o pecado do mundo. Quando a sociedade olhasse para você dizendo, que marido esse cara, que pai esse cara, sabe? A sociedade assistindo você e se envergonhando dos pecados. Eu não estou abrindo mão da cidadania, não. Você entendeu, né? Eu só estou colocando o seu coração no devido lugar. Qual foi o texto que eu pedi para abrir? Mateus 5, 13. Abre aí. Tô meio cego aqui, deixa eu... Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, já não serve mais para nada. Eu sempre prego e defendo duas teorias de perseguição. Por que o mundo rejeita a igreja? Porque sempre rejeitou Israel, a igreja, os profetas, Jesus e os apóstolos. É natural, haverá perseguição, amando ou não amando. Esse é um lado. O outro lado é o que esse texto prova. Existe a perseguição por inutilidade. Existe a perseguição por semelhança. Se você for amoroso e se parecer com Jesus, você vai sofrer e vão te perseguir. Ok? Essa é a bíblica. A antibíblica é, você é tão diferente de Jesus que vão te perseguir. Então eu recomendo ser perseguido pela primeira opção. Pedro, olha só, Pedro, Jesus preso e Pedro seguindo a prisão de Jesus. Ele foi condenado às 3 vezes, acusado às 3 vezes que ele negou por semelhança. Ó, pessoal, ele anda como ele, ó. Pessoal, ele fala como ele, ó. Então, olha só, você seria condenado, acusado por semelhança com Jesus? Se ser cristão fosse crime, tem provas para te prender? Ou na blitz policial dos demônios? Não, isso aí é nosso, pô, só vai para a igreja. Ele é sem vergonha igual a gente, só pede perdão no dia da ceia. Pode deixar passar, isso aí não é ameaça, não. Porque está escrito assim, ó, se a nossa possibilidade for a segunda perseguição, não serve mais para nada. Vai ser jogado fora e o quê? Pisado. Por isso que eu, como pastor, não me ofendo. As pessoas acham que eu exponho demais a igreja. Não, só estou querendo evidenciar o que a Bíblia falou. Você vai ser pisado. Então, seria humildade da parte da igreja reconhecer seus dilemas, seus problemas, seus pecados. Mas a gente acha que o silêncio para encobertar os nossos erros é a saída. Não, a saída para que a sociedade nos respeite é a sinceridade em encarar os nossos problemas. Olha, vocês estão sendo perseguidos por falta de semelhança. Sei lá, a menina lá do Marajó. Cadê uma música, os pastores ficou todo nervoso. Cadê uma menina com violão? Ou se eu, tipo, não, o Anderson, uma menina com violão assustando um monte de homem. Por quê? A menina expõe um problema estrutural, dizendo, olha, os pastores, a igreja não é ONG, é dever do Estado. Meu Deus do céu, eu fiz uma live citando 50 versículos da necessidade da igreja e de Israel para a questão da prática social. O próprio roubo de Malaquias 3, vocês me roubam, é o tratado social que Deus fez com Israel. A tribo de Levi não tem propriedade nem patrimônio, as 11 tribos terão, Israel dará a 10ª parte pela tribo de Levi, eu tenho o culto integral pela tribo levítica, e eu vou cuidar do pobre, do órfão, do estrangeiro e da viúva. Então tá lá, para que haja mantimento na minha... Pronto. Qual o problema? Eu não estou conseguindo ser pai social. Aí vem um progressismo e falsifica a omissão. Onde há
omissão haverá falsificação. Por que tem um bezerro de ouro moral? Porque os crentes são falsos santos. Por que tem um bezerro de ouro social? Porque os crentes estão omissos da sua obrigação além do culto. No domingo a gente adora Deus e ama Deus em Deus. E de segunda a sábado a gente ama Deus no próximo. Aí a gente não fez isso, vieram e falsificaram a justiça social. Como a gente é falso santo, falsificaram a moralidade e colocaram Deus, pátria, família e um monte de slogan. A gente. Por quê? A gente está santo no verniz. Porque se a gente tivesse santo no espírito, a gente ia dizer assim, ó, legal, nessa proposta aqui política conservadora, temos um aliado. Só um aliado. Mas eu estou de olho em você, tá? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E é isso que a igreja falaria. Olha, a gente não é irmão. A gente é só aliado numa guerra cultural, tá bom? Mas você fica aí e o altar fica aqui. E eu tô de olho. Não. Como a gente é falso santo, não, isso aqui já é quem tá com fome, a Bíblia diz, até o amargo é doce. Mas quem tá satisfeito, diz a Bíblia, pisa pavo de mel. Você gosta de estrogonofe. Sua mulher fez. Mas você comeu a feijoada toda aqui. Se ela tentar te dar estrogonofe em casa, se tiver empanturrado da feijoada, vai ter? Vamos comer uma feijoada. Se empanturrar da feijoada, chegar em casa, a mulher fez o seu prato preferido, se ela tentar empurrar, você vomita. Por quê? Você está cheio, você está saciado. Ok? Aplica isso agora no que eu estou falando. Se tu é santo mesmo, quando propõe uma santidade falsificada, você, opa, peraí, pô. Você está defendendo família, mas você traz sua esposa, cara, do que você está falando? Você está punindo o pecado do gay, cara, mas você está viciado em pornografia? Pode ler novamente os evangelhos. A birra de Jesus é a falsa santidade. Porque a única coisa que um pecador desgraçado pode fazer é clamar, gente. Eu tenho um projeto que eu ajudo a denunciar pastores que cometem crime sexual. Aí depois de anos de batalha, um pastor foi preso. Cara, aí eu faço uma postagem, tô querendo me reeducar cada vez mais, sabe? Na hora da polêmica, da guerra, tem efeito colateral, mas, cara, quem nasceu de novo quer o quê? Paz, amor, mansidão. Aí eu vou lá, faço uma postagem maravilhosa e, ó, vamos orar. Aí os caras, orar? 4 anos pra prender o cara e você manda... O que você quer? Meu Deus. Tipo assim, ó, é de assustar. Cara, o que você achou que eu tava propondo? Não tem a ver. Cara, olha só, eu falei isso pra minha esposa. Ó, até arrepio. Keila, você entendeu o que é evangelho? Eu sou esse cara que dizem que luta pela verdade. Mas olha o que é evangelho. Eu posso entrar numa linha farisaica e não entrar no céu. E esse cara que foi preso, se arrepender, clamar a Deus e entrar. Aí eu falei bem assim, o que esses caras acham que eu tô lutando? Eu não tô lutando contra o cara. Eu não tô lutando para destruir o cara. Eu tô lutando para tentar cuidar do dano que ele causou. Eu tô lutando para proteger as vítimas. Mas se a justiça foi feita e ele foi preso, acabou o que eu posso fazer. A única coisa que eu posso fazer agora é orar, clamar, pedir a Deus. O melhor lugar para ele se arrepender é uma cela. E dizer eu quero. E eu ser o cara que vai lá visitar. Tirar a roupa, passar pelo baculejo da polícia, agacha e entrar lá, cuidar do cara. É isso que é o evangelho. É por isso que eu começo dizendo, a gente não é homem porque a gente não entendeu o amor, cara. O amor não se alegra com a injustiça. Se um pastor é abusador, não é justo. Então foi em nome do amor que eu lutei. Mas se a justiça foi feita, agora é sobre o cara. Porque a vítima agora já está cuidada pela lei. Agora é perguntar para esse desgraçado se ele quer ser um ex-desgraçado. Mas o filho pródigo diz, não, o que tu quer mais, cara?
Tu não se alegra com perdão? Tu não se alegra com a compaixão? O que tu quer mais? O cara tá dentro de uma cela, cara. O que tu quer, cara? Que evangelho desumano é esse? Eu só lutei por aquilo que é justo. Se cumpriu a justiça. Acabou, cara. O que tu quer? Mas a gente é esse sal. Já aconteceu com você o sal do saleiro que a gente não usa? Petrifica? A gente tá assim, cara. Toda vez assim, ó. Porque a gente não é útil, cara. Aí a gente vai se condicionando o sagrado e ficando um crente demônio, sabe? Um crente mau, é sério, sério. É engraçado, mas é sério. Um crente mau, cara, um crente que assusta até os demônios, assim, que Satanás deve olhar e dizer, caraca, nem eu. É por isso que tem briga nas igrejas, briga por cargo, briga de departamento, inveja de quem é ordenado antes ou depois. Porque a gente vai virando um crente demônio, cara. Vai perdendo o coração de Jesus, vai perdendo o motivo pelo qual a gente faz o que faz. E o exemplo desse pastor preso é isso, cara. Eu fiz pelas vítimas, eu não fiz contra o cara. Mas posso muito bem agora julgar que o cara é o alvo da minha misericórdia. Com uma vítima foi um dia. Por quê? Olha só, 4 anos batendo nesse cara. Mas quando eu vi a foto dele, cara, entrando numa viatura de polícia, eu chorei, cara. Tristeza. Pensando nos filhos do cara. Olha que matéria, cara, no jornal, sabe? Caraca. Pô, que bom, né? Justiça pra vítimas. Eu falei, que droga, velho. Que droga, cara. Porque um homem de Deus, alguém que ama Jesus, que nasceu de novo, cara, não tem alegria nisso, cara. É tipo assim, ó, um policial tendo que abater um criminoso, não tem prazer quando o cara é de Deus, sabe? Tipo, tem que ser feito, é a minha missão, mas não tem alegria nisso, cara. E tudo isso, cara, que eu tô falando aqui, é treinamento pra onde? Que tipo de homem nós somos como filhos, como namorados, como noivos, como maridos. A maneira com a qual a gente se relaciona com Deus e com o próximo é treinamento para a vida. Olha, estão perseguindo a igreja por falta de semelhança. Porque usando a menina de Marajó de novo, é normal para nós a grandeza da igreja e a grandeza de alguns pastores. E é anormal a gente se juntar como corpo, pegar os insumos e dizer, quem pode ir por nós lá resolver um pouco do problema de Marajó? Crianças estão sendo sequestradas para tráfico de órgãos, tráfico sexual, e não é nosso problema como homens evangélicos? Se a oração do Pai Nosso diz o quê, irmão? Na terra. Então, nem toda crítica do inimigo é uma mentira completa. Quando eu ouço a crítica do mundo, ou a crítica de irmãos coerentes, primeiro eu quero saber se é um crente nascido de novo, se é um homem sério, uma mulher séria, se tem igreja, se é santo, se tem compromisso com a palavra, se a Bíblia é a palavra de Deus. Se a crítica tá vindo de alguém aprovado, cara, eu tenho que ser humilde para ouvir, cara. Porque mesmo que eu não goste, não é uma mentira completa. Lucas capítulo 15, verso 11. Deixa aí aberto. Eu só vou pegar um texto paralelo para reforçar o pensamento. Baseado em tudo que eu falei aqui, tudo isso foi introdução, para falar o seguinte. Pega
toda essa metralhadora que eu disparei para você para entender o seguinte. Todo esse berçário gospel e essa maneira parcial de entender Deus, entender a fé, entender a santidade, nos leva a uma fé tolerante, uma fé de aceitação. O homem evangélico moderno, ele não quer uma igreja perto da Bíblia. Ele quer uma igreja perto de casa e perto da conveniência. Uma igreja bíblica está a 50 minutos da minha casa. Pô, tá longe, né? Um pastor meia boca está a 5 minutos da minha casa. É menino, cara. Porque ao escolher uma igreja, você está dando autoridade ao sacerdote daquela paróquia sobre o teu lar. Sim ou não? O cara vai guiar tua família. Coisa básica, né? Mas os homens evangélicos atuais não querem viver um padrão de excelência. Eles não querem viver João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Quando a gente ouve esse verso, a gente pensa só em quê? Dinheiro. Que essa abundância é dinheiro. Não, não, não. A abundância é completa. É dinheiro, é santidade, é família, é casamento, é ministério. É tudo, vida plena. Mas hoje os homens evangélicos estão como ratos. Porque os pastores, alguns, também decidiram viver como ratos. E antes dos homens evangélicos caírem num padrão fraco, o pastor que os derruba. Então o pastor prevê a queda dele e derruba os seus homens com comida rasa, comida fraca. Porque se eles forem fracos, eu não serei cobrado quando cair. Então a maioria dos homens evangélicos hoje quer um sócio no púlpito. O pastor ali, eu fiquei sabendo que pega umas mulheres de vez em quando. Vou para lá. Então, o rebanho não cobra o altar não cobra o rebanho, todo mundo vira sócio. Se o pastor está mais ou menos com o compromisso dele, aleluia, eu também estou. Por isso os slogans mudaram, percebeu? Eu estou convertido só há 23 anos, é pouco tempo. Mas eu peguei a última fase dos slogans power, aleluiado da igreja, que era: quem conosco não ajunta, quem olha para trás vira estátua de sal. Esse era o lema. Não quero ir para a igreja não. Aí tinha um irmão que na hora dizia: quem olha para trás vira estátua de sal. Era assim, ó, o dedão na porta da igreja. Aí sei. Caraca, não. Então, tô aí. Quarta-feira eu tô aí. Entendeu? Sede santo como eu sou santo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo isso a gente dizia, cara, há 2 décadas atrás. Mas como o padrão diminuiu, hoje é o quê? Palavras machucam. Foi muito duro, não sei se eu volto. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis. Percebeu? Mudou o cenário, cara. E quem tá de mais mimimi não é as mulheres e nem as crianças, é os homens, somos nós. Aí a gente se torna bom dizimista, não por amor, mas para controlar o pastor, se ele for santo. Não, esse pastor eu gostei. Mas caramba, ele prega a Bíblia mesmo, hein? Então como que eu vou me escapar desse confronto? Tentar enganar ele, sendo fiel. Por isso que tem obediências que são desobediências. Por isso que minha esposa me alerta muito das falsas ofertas. Ela me livrou de ganhar um carro, um Subaru certa vez. Porque tem isso, a pessoa está tão distante que ela quer comprar o sacerdote. E quem vai orar para receber uma Subaru? A esposa. Aleluia! Oxi, onde que eu pego? Anderson, 6 meses depois, ela me obrigou a não receber. 6 meses depois, o casal que quis ofertar destruiu a igreja. Quase racha a igreja. Então, os homens atuais, eles querem um padrão mínimo. Sim, hoje o cara, qual o versículo bíblico para eu ser menos santo? Qual o versículo bíblico para eu ser menos amoroso com a esposa? Hoje o homem evangélico quer uma base bíblica para ser menos e não ser mais.
Você quer diagnosticar isso? Só começa a falar dos princípios de generosidade, falar de dinheiro. Os caras vão dar um pulo. Quando fala de amor, perdão, graça, você é bem-vindo, você é aceito, cara, aleluia. Fala de dinheiro. Fala de dinheiro. Aí os caras, pô, isso aí, né, da lei. Engraçado, né? Porque os salmos, ele não é lei, né? O Senhor é meu pastor, não, não é lei, não, né? Então os caras querem um padrão mínimo. Como sempre ficavam. Por exemplo, o jovem rico. Tá aqui em Mateus 19, verso 14. Veio provar Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, o que eu posso fazer para obter a vida eterna? O jovem rico sempre comprou tudo. E mais uma vez se comprova que muitos de nós obedecem ao Senhor pela visão do lucro que isso nos trará. Então, esse rapaz que sempre se percebia, amava e era amado pelo que ele tinha, achou que seu desempenho compraria Deus. O que eu tenho que fazer para herdar a vida? Por isso que Jesus o convida ao desprezo às riquezas, não porque o evangelho é franciscano, não, o evangelho é prosperidade, ok? Isso para mim é tão extraordinário que a Bíblia também fez questão de quê? Enfatizar que Jesus tinha um discípulo rico. Os evangelhos falam dessa maneira. E um discípulo rico, a Bíblia fez questão de enfatizar isso. E um discípulo rico de Jesus, vindo de Arimateia. Então, por que Jesus permitiu que um dos seus discípulos permanecesse rico, mas ele pediu tudo ao jovem rico? Porque o discípulo rico decidiu se tornar um homem. E o jovem rico se permitiu continuar menino. E meninos são usados pelo dinheiro. E homens usam o dinheiro como ferramenta. Nenhum apóstolo tinha dinheiro ou estava perto para pagar o funeral. Aí está escrito que José veio, pediu o corpo, ou seja, fez política. Então aquele cara era posicionado socialmente, financeiramente, politicamente, e disse: quem vocês mataram é meu mestre, eu quero o corpo. Aí o prefeito, sei lá, o governador, caramba, olha, era o discípulo do cara lá, pô, e o cara é empresário pesado ali na outra cidade, libera o corpo. E tá escrito que ele comprou um túmulo virgem na rocha, enterro de classe média alta lá. Olha que coisa extraordinária. Mas pro jovem rico diz: pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e me... Porque Jesus sempre vai pedir a fonte da nossa idolatria. Se a gente amadurecer, a gente se torna homem. Se a gente se torna homem, a gente se torna governante. Lembra lá de Gênesis? Criados à imagem e semelhança de Deus para ter domínio sobre a criação. Me tornei discípulo, me tornei homem, me tornei maduro, ganho governo. Mas se eu continuar menino, o que eu deveria governar me governa. Aí se torna a idolatria, quebra do primeiro mandamento. Aí o Senhor pede o sacrifício. O Senhor quer obediência rítmica. Quando você vê o Senhor pedindo tudo, ou alguns homens fazendo tudo, é porque aquela igreja está cheia de meninos. Sei lá, a igreja está numa reforma. Tem 100 homens. Se 5 estão se esgoelando para fazer ofertas grandes, 95 são meninos no berçário pedindo mamadeira para a igreja. Nunca sai do berçário. Porque se todos fazem, ninguém se esgoela. Então, a obediência, ela é rítmica. Quando o Senhor pede um sacrifício, ou ele está pensando em algo maior, como disse C.S. Lewis, Deus não tira nada bom da nossa vida que não esteja pensando em algo maior. Ou o Senhor tem que lidar agora com a sua arrogância idolátrica. Aí ele vai pedir. Como pediu para Abraão. Abraão, antes da promessa, era um menino que não conseguia, com 75 anos, perceber o futuro. Vai ser pai de uma multidão incontável, como as estrelas dos céus e as areias do mar.
desesperou, aceitou o milagre fake da esposa por meio de Ismael com Agar. Aí veio a promessa depois de 25 anos, quando ele tinha 100. Aí o Senhor disse o quê? Me dê seu filho, seu único filho. Eu já preguei sobre isso. Deus não faz nada com o corpo de uma criança morta. Então Deus não está pedindo a morte literal da criança, isso foi provado no texto. O Senhor está pedindo a morte do ídolo no coração. Então, o bom, que era o meio da promessa, que era Isaac, Deus prometeu um filho ou uma descendência. Então, o bom, que era o filho, se tornou empecilho do melhor, que era a promessa. Então, para ele chegar na promessa, ele tinha que vencer agora a idolatria que ele desenvolveu pelo filho. Mate o filho. Ele está impedindo você de ser um adorador. Aí ele... Então, quando Deus pediu Isaac, na verdade, ele queria Abraão. A desobstrução da relação com Abraão. Eu quero você. Eu não podia ter você porque você começou a idolatrar. Então, baseado nisso, a gente sempre quer um padrão mínimo. Dá um versículo para eu fazer menos? E a gente deveria buscar um versículo bíblico para amar. O nosso problema, irmãos, é o primeiro mandamento. Toda a nossa desgraça humana passa pela quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O nosso problema é amor. Nós nos parecemos com aquilo que amamos. Faz uma reflexão interna agora e conclua: você se parece com aquilo que você ama. Define seus hábitos, seus métodos, sua conta bancária. É só chegar em casa, tá? E ficar chateado consigo mesmo. Entra no teu extrato bancário desse mês e descubra o que você ama. Tá lá. Você ama em tudo aquilo que você investiu. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que a sua doação está investida no seu amor. Você só investe naquilo que você ama. Por isso que a sua esposa quer divórcio. Por isso que ela já pediu várias vezes divórcio. Porque não há investimento. Você só saca. Sua esposa é seu depósito de esperma. Você reclama do corpo dela como se o seu fosse semelhante ao do Brad Pitt. Você é cretino de não conseguir reconhecer que o tempo desgasta tudo. Desgastou o seu corpo, desgasta o corpo dela. Se ela te deu filhos, ela te deu o que você mais ama na vida. Então, o desgaste é natural. Se não te agrada, só é remodelado com investimento animal. Ah, eu quero divorciar da minha esposa. Não, você pediu divórcio porque o amor acabou. Acabou não, cara. Quem precisa de amor é adolescente. Adolescente que fica no romance de Netflix e amor, amor, amor é coisa de adolescente, irmão. Coisa de adulto é aliança. O que a Bíblia chama de amor é aliança. O que você está chamando de amor, na verdade, é sentimento, é paixão, é tesão. E para você estar apaixonado pela mesma varoa há 25 anos, você tem que entender o seguinte: a mulher que está te tentando lá fora, no mundo secular, é uma mulher cara, mano. Então, para você estar com tesão pela mesma mulher há 25 anos, chuta. Ela tem que ser cara. Mas você vai lá na farmácia e compra um Dove, um Rexona para ela, e a filisteia que te leva à tentação usa um perfume de 1.000 euros, 2.000 euros, 1.500 euros.
Ah, eu tô aqui para realizar meus sonhos. Aí o cara não pensa duas vezes em comprar um carrão. E a esposa pedindo absorvente, pedindo as coisas básicas pro lar. Falar da obra de Deus, você tá vendo? Tipo assim, ó, a gente já tá caído longe da cruz, cara. Quando chegar perto da cruz pra gente requerer desse homem uma vida santa, uma vida reta, uma vida pura, uma vida frutífera, uma vida no altar, uma vida no ministério, não vai, pô. O cara tá tropeçando no básico. O cara tá tropeçando em Efésios 5, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que eu posso fazer para obter a vida eterna? Sabe, tarefa. Esse cara inútil, esse homem evangélico inútil, tá? Ah, olha, eu nunca dei o dízimo, mas se eu der o dízimo eu vou prosperar? Tipo assim, ele quer uma fórmula. Ele quer uma metodologia. Ele quer um preço, ó. Paga esse boleto aí, vê, sabe? Paga teu dízimo. Cara, se eu pagar o dízimo atrasado, eu vou prosperar? Animal. Vem adorar a Deus, desgraça. Como assim dízimo atrasado? É o governo agora, velho? Vem amar Jesus, cara. Aleluia! Vem amar Jesus, cara. Todas as nossas omissões, na verdade, é falta de amor. Eu sempre dou esse exemplo. Viajo às nações pregando. Ninguém precisa me condicionar a nada. Eu vou andando e vou vendo a cara de quem eu amo nos presentes que eu vejo. Aquilo ali parece com um amigo tal, isso aqui parece com a minha esposa, isso aqui parece com a minha mãe. E vou comprando. E você paga bagagens a mais para levar presente, porque amor e honra é aquilo que o outro não pediu. Se o outro tiver que te pedir tua honra, tu não honra. Se o outro tiver que te pedir o teu amor, tu não ama. Amor é surpresa, amor é doação, amor é retribuição de entendimento. A mulher da mocidade que dividiu o cachorro quente comigo quando eu não tinha nada. Essa mulher é digna da minha prosperidade. Mas sabe o que está acontecendo com parte dos homens evangélicos? Dividiu o dog com a mulher da mocidade e está dando a picanha para a primeira pirigóspel que passa pelo caminho dele. Você acha que o céu vai... Não, pode continuar prosperando fulano. Ó. Não, mas eu tô assim e tenho dinheiro. Só dinheiro, varão. Aí, dinheiro sozinho não é prosperidade. Só tem dinheiro, mas não é próspero. Você acha que é prosperidade conseguir o dinheiro e não ter mais sua família? Você acha que é prosperidade conseguir o dinheiro e não ter mais seus filhos perto? Ter uma medida protetiva determinando o dia que você sente o cheiro do seu filho? Você acha que isso é prosperidade? Tem cara, ó, que tá no padrão mínimo, tão escrotamente no padrão mínimo, que o cara acorda, nem consegue ver a beleza mais da vida. Porque ele acorda pensando na próxima mentira que ele tem que inventar para que não descubra a primeira que ele contou. Isso é qualidade de vida? Isso é vida próspera? Isso é vida plenitude? Vida em plenitude, cara, é acordar, ó. Conseguir puxar o ar e sentir, ó. Aleluia! Tomar seu café, ver seus filhos. Pai, sabe? Sua mulher acordar, você dá um tapa na bunda dela, faz meu pão ali, mulher. Isso é vida em plenitude, cara. Não, mas tem alguns de nós que acordam e diz: meu Deus, o que é que eu vou contar hoje? Se eu não inventar até meio-dia, vão me descobrir. E eu sempre digo, cara, a gente precisa ouvir um padre que diz: tem uma santa arrogância pela semelhança que o Filho de Deus te deu. Porque tem muitos de nós satisfeitos de viver rastejando como a serpente. E a Bíblia diz que nós somos filhos. É trágico, cara. O Evangelho nos convida dizendo: ei, vem para a mesa do Criador do Universo, ele é teu pai. Aí você fala: não, tá top aqui viver como Satanás, rastejando, comendo poeira. Você não foi criado para comer
lama e rastejar, como Satanás não. Aqui nesse mesmo contexto de Mateus 19, o cara pergunta, olha, quando que eu posso dar carta de divórcio para minha esposa? O cara quer um verso bíblico para ser um esposo menos excelente. Porque a gente não está descobrindo o amor. Porque quando a gente descobre o amor, a gente não é fiel à esposa, cara. A esposa vive o bônus do nosso amor. Os verdadeiros maridos fiéis não são fiéis às mulheres. Porque nós não somos homens por causa das mulheres. Não é uma mulher que forma um homem. Um homem evangélico pleno não é um homem por causa de uma mulher. Ele se tornou homem por causa do amor. Ele é homem por causa de Jesus. Por exemplo, tem alguns entre nós, como o corpo de Cristo, que não vão casar. Está lá em Apocalipse, 144 mil não tocaram em mulheres, serão um presente ao Cordeiro e a Deus. Eles não são homens? São homens pra caramba. Porque nem tocarão em mulheres, ou seja, o que definiu eles não foi a mulher. O que definiu eles foi o amor. Então, quando você entende isso, cara, a sua esposa está vivendo o bônus da sua adoração. Porque você ama a Deus, você nunca vai feri-la. Porque você ama a Deus, você vai lutar para não traí-la. Porque você ama a Deus, você vai lutar para não se pornificar. Se você pecar, você vai pecar chorando, porque não tem a ver com ela, tem a ver com Jesus, cara. Tem a ver com o amor, tem a ver com o autor da vida eterna. E ela só vive o bônus. Enquanto a gente vê, meu Deus, eu tenho que sair do pornô, minha esposa vai descobrir. Cara, e Jesus, cara? Ele vai descobrir quando, na sua opinião? Quando que você acha que Jesus vai descobrir que você tá no pornô, cara? Tá vendo? Tá vendo? Agora eu peguei você. Não tava nem na minha rota. É aqui que tá o seu fracasso. É aqui que tá o meu fracasso. É aqui que tá a nossa queda. Não, 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 não. O outro vai me descobrir. Cara, e Jesus? Vai descobrir quando? Você mente? Você rouba? E você tem uma namoradinha no trabalho? Então a gente já está exposto, cara. Então a gente está provando aqui que é um falso crente. Por isso veio o conservadorismo e botou um verniz, às vezes, de rancor, de ódio, sabe, cara? Eu estava falando para o pastor, foi bom eu ter vivido mês passado esse ataque virtual para eu ter uma noção do que eu não sabia. Há uma maldade evangélica mesmo, cara, no verniz da parada, sabe? A moça chegou e falou bem assim, seu Judas... Aí eu falei bem assim, eu só posso ser Judas se o seu político for o Messias. Você confirma? Aí ela, me pegou. Porque eu não traí e nem vou trair a igreja, a palavra e Jesus. Porque vai ser revelado a nós, agora para eu encerrar, esse texto que eu abri, Lucas 15, foi? Lucas 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. A maldade e o rancor do filho bom. Aqui eu vou fechar esse ciclo do conservadorismo. Tome cuidado. Por isso que eu falo, não abra mão da cidadania, vote. Valores progressistas são de fato destrutivos da nossa fé. Isso aqui não há negociação. Toma cuidado. Se consulte, veja o seu coração, veja se você está aberto ao antagônico. Eu estou aberto a dialogar com pessoas, eu estou aberto a evangelizar pessoas que são opostas a mim no campo de ideias, porque se você falar os seus, você perdeu o id, porque o id é para o antagônico. O id é para aquele que não quer te ouvir, o id é para aquele que não crê no que você crê. Então, cuidado. Porque uma luta por ideias pode te tornar um falso crente.
um falso santo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Isso lembra alguém, né? Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si. Esse é o início de uma vida sã. Existe mais esperança no pecado honesto, por incrível que pareça, do que na santidade arrogante. Caindo em si. Em meio a toda essa tragédia. E essa parábola, deixa eu abrir esse parêntese, Jesus conta algumas histórias intencionalmente para irritar a religiosidade. Isso aqui é um absurdo para o judeu. Por quê? O filho pedindo a herança do pai vivo é o mesmo que desejar a morte do pai. Então, o judeu ou o muçulmano, nesse contexto, deserda o filho. Você não é meu filho. Acabou? Extensa seriedade. E Jesus conta a história dizendo que Deus é o pai da história. Por isso que o pessoal queria matá-lo. Jesus está dizendo que Deus é esse pai assaltado, insultado pelo filho. Caindo em si. Disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou digno mais de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou à casa do seu pai quando ele estava longe. Seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Você aceita o fato que esse filho ainda estava fedido com o cheiro dos porcos? Esse é Deus. Quebrou o protocolo, não quis ouvir o discurso de arrependimento do filho, porque herdeiro não merece. Aí Paulo diz, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. O pai é seu, o outro gostando ou não. Por isso que eu sempre tento dizer, quem tem Deus por pai não possui autoridade de escolher irmão. Herdeiro não é questão de mérito do filho. É uma questão jurídica por parte do pai. O abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, no entanto, ou seja, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Parêntese, isso aqui distinguia um funcionário de um filho. Roupa, anel e sandália. O escravo estava com qualquer roupa, sem anel e descalço. O filho não. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar.
Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava. A obediência a Deus pode se tornar a nossa desobediência se a gente não acessar o amor. Trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos: "O que está acontecendo?" O servo respondeu: "Seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo." Olha a boa notícia, cara. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Essa é a santidade evangélica. Irada com o coração do Pai. O pai saiu e insistiu com o filho, porque também é filho, né? Mas ele respondeu: "Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta," olha, nem irmão era, ele não disse meu irmão, seu filho. "Depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho?" O pai lhe respondeu: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." Eu quero encerrar dizendo isso. Se você é um homem evangélico, ou se você deseja ser um homem evangélico, a plenitude da sua masculinidade é resolver problemas que você não criou. Sabe por que você não abandona a pornografia? Porque você não quer amar o problema em ninguém. Todo pecado, ele também vem do ócio. Você está com tempo de sobra, pecado. Tenta se ocupar, vem lavar o banheiro da igreja. Marca o evangelismo, vai se ocupar com o problema do outro. Quando você vê e fala: "Caramba, bicho, eu bati a punheta todo dia, sumiu." Porque é isso, ó. Quando você é um falso santo, você fica irritado, acha que a tarefa vai chamar a atenção do pai, o pai se choca dizendo: "Mas todo dia você está aqui." E no final das contas, ser um filho maduro e um homem pleno é viver para resolver problemas. Você está junto com o pai, não? Vamos fazer a festa para o meu irmão. Mas o falso santo diz, ele vai pelo mérito, então eu mereço a festa, ele não merece a festa. Eu postei esses dias, cara, a gente ressocializa, a gente cuida de policiais. Cara, a gente está ajudando um policial que a esposa se matou por causa de R$400 mil de dívida que ela não falou para ele. Tirou a vida na frente dele, estribuchando assim, ó, com veneno de rato. E nos procuraram dizendo: "O cara tá tentando tirar a vida, tem uma bebezinha, tal, não sei o quê." Quando eu cheguei, o problema do cara era... fez tanto empréstimo para fazer a casa que ele morou com a esposa que o banco tava pegando o salário inteiro. Prestação da casa do cara, 5 mil. Eu disse: "Eu pago." E ele começou a chorar, caveira, né? Tipo, o cara não é habituado à graça, né? "Como assim? Você nem me conhece. Sua vida é importante. Eu vou pagar até você melhorar financeiramente." Aí do outro lado a gente cuida dos ex-bandidos, cara. E a igreja vê isso. Os irmãos veem isso. Pô, tem semana que o pastor cuida do policial. Tem semana que o pastor vai cuidar do bandido. Do transexual arrependido. Aí o Senhor me deu uma ideia. Quero montar, sei lá, levantar 50 mil, 100 mil e fazer um negócio social. Porque a doação acaba. Então o Espírito Santo me deu uma loucura. Vou fazer uma barbearia, uma empresa missionária. 50% lucro, empresa, 50% investido em missões.
Porque o transexual que a gente paga para tirar a prótese, eles trabalham com beleza. Então eu quero tirar o cara do salão das mulheres, botar na barbearia pro ambiente masculino. E eu quero pegar os ex-criminosos, formar os caras. Tem 2 semanas que foi formação de barbeiro, certificado e tudo. Aí ontem eu postei, pedindo ajuda da igreja para levantar os 50 mil. Do tipo, não, é uma opção, ser criminoso é uma opção. Caraca, o cara, tipo assim, ó, o cara vê tudo, o cara tem uma igreja, o cara tem um pastor. Aí o cara, não, é bandido porque quis. É transexual, tem um peito agora de mulher, problema dele, pô. É esse filho aqui, pô. Entendeu? Ele chega, vê o barulho da igreja, vida salva. Aí é o transexual com peito agora, um homem com teta. É o quê? Vocês vão levantar 20 mil pra cirurgia dele? Mas eu sou diácono aqui, 10, pô. Ninguém nunca me deu uma cesta básica. O quê? Quer fazer uma barbearia para ex-criminoso que já matou, já roubou, já traficou? Não, policial até eu ajudo a pagar a prestação da casa, mas criminoso, vagabundo. Porque talvez, vamos lá, o criminoso já é o desgraçado, confesso, ok? O policial, ele pode ser demoníaco legitimamente. Olha o que eu ensino dentro dos quartéis. A não execução. Tem policial que executa, ok? Olha o que eu já ensinei para um sargento do BOP que hoje é pastor com a gente no projeto Machonaria. Cara, ele quebranta, mano. O cara quebranta. Imagina, você vê um caveira treinado para matar vagabundo a rodo por dia. Cara, com compaixão e misericórdia. Que charme, velho. Que plenitude. Porque eu ensinei o princípio de que confronto e abatimento do criminoso não é crime, não é pecado. Romanos 13. A autoridade porta a espada para punir o agente do mal. O criminoso foi abatido no confronto, pode matar ele, ir para a igreja, adorar e dizimar, tá tudo ok. Tá com câmera, tá filmado, ninguém vai encher seu saco também criminalmente. Botou a algema, acabou, filho. Delegacia, Ministério Público, Judiciário. Botou a algema, sumiu com o cara, pecado e crime. Talvez, nessa lógica, um bandido criminoso, confesso, honesto, está mais perto da graça de Deus, como Dimas, o ladrão da cruz, que inaugurou o paraíso, cara. O paraíso não foi inaugurado com um conservador, com um crente fiel, com um dizimista fiel, com um policial, cara. O paraíso foi inaugurado com um ladrão arrependido. Mas um policial assassino e diz, é legítimo matar porque o cara é vagabundo. Não. É legítimo prender. Mas no verniz da santidade, não, mas o cara é um agente da lei. Mas em nome da lei, como os fariseus, em nome da lei social, teológica, mataram Jesus, pô. Então você pode, no verniz da legalidade, pode haver uma maldade que Deus não perdoa. E o desgraçado, tipo, aquele é um desgraçado, tá clamando pela graça e vai ter perdão pro cara. Aí quem é esteticamente pode não entrar, quem não é esteticamente pode entrar. Isso é um dever dos homens evangélicos de fazer essa análise profunda para amadurecer a igreja. Tirar a igreja do berçário. Fazer perguntas caras. Fazer perguntas que importam. E ficar feliz com a graça perdoadora de Deus. Porque quando esse pau quebrar na sua casa, você já está treinado. Ou seu filho se rebelou, você já está treinado, já sabe o que fazer. Ou seu casamento balançou, você já sabe o que fazer, pô. Sua esposa, você tem que amar ela como Cristo amou a igreja.
ela é o próximo mais próximo de ti, você tem que amar o próximo, ela é o inimigo mais perto de você, tem que amar os inimigos. Então assim, ó, você já está treinado, cara. Mas as tragédias estão acontecendo nos lares evangélicos e a gente não sabe o que fazer porque não está treinado. Não está treinado pelo amor. Porque às vezes uma esposa insubmissa é um pedido de socorro, sabia? Às vezes sua esposa está se rebelando a você para tentar te reposicionar. Me lidera, animal. Sabe? Ela não quer ouvir, você que sabe. Não, ela quer que você pegue na mão dela e bora. O problema da mulher evangélica bíblica não é a tal da submissão, é a tal da missão. Qual a tua missão? Porque sem a tua missão, tu está pedindo respeito que não é merecido. Porque submissão é o auxílio a uma missão. Qual a sua missão? Para onde você está levando sua família? Para onde você está levando sua esposa? Para onde você está levando seus filhos? Se sua esposa é crente, ela não está com problema com a submissão. Ela está com problema com a sua falta de identidade bíblica cristocêntrica. Você não é um adorador, você não é um amigo de Deus, você não é um provedor da casa de Deus. Elas têm que roubar você para dizimar, velho. Com medo que a sua casa seja amaldiçoada. Ela vai lá, sabe, quando você toma uns goró, pega na sua carteira para poder entregar na igreja, cara. Então, o problema dela não é a submissão. O problema dela é você, que não sabe quem é, que não sabe quem é o seu Deus e que não sabe para onde você está indo. Pergunta de 1 milhão. Onde você estará daqui a 10 anos e fazendo o quê? Obviamente que o futuro pertence a Deus. Mas um homem de Deus tem um trajeto de obediência espiritual e familiar. Então nunca mais, quem aqui é casado, reclame da mulher que você tem sem confirmar o tipo de homem que você é. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, Porque Eva ative pecou, as notificações e deixe seu like. Mas Gênesis que Deus te abençoe 3:9, grandemente. o Senhor chama Adão. Porque a culpa nem sempre será do homem, mas a responsabilidade sempre será. A responsabilidade é sua, varão. Por isso não existem pastoras. Vamos lá, falei que ia encerrar, né? Mas vou dar essa aqui grátis. O pastorado feminino é dom, não é ofício. Existem pastoras, sim. E nós, pastores maduros, reconhecemos as pastoras poeticamente como dom. Se o marido abandona a família, a gente diz que aquela mulher é pai e mãe, sim ou não? Ela quer ser pai? Mas ela tem que ser. Então é dom, não é ofício. O ofício é masculino porque o céu é masculino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem mulher no céu. Já percebeu? Não tem as anjas de Deus. Não tem Gabriela, tem anjo Gabriel. Não tem Miguela, tem arcanjo Miguel. As duas mulheres do reino de Deus se chamam Israel e Igreja. As que existem para ser cuidadas. Jesus prova que o problema não é o masculino quando ordena 12 apóstolos e não ordena nenhuma mulher. Por quê, pastor Anderson? Porque unção é lugar de morte. Unção é morte. Todo mundo fala, eu quero um ministério. Toma cuidado, é lugar perigoso. Unção é lugar de morte. E Jesus só unge quem ele quer matar. Crianças e mulheres não nasceram para morrer, mas para serem protegidas. Deus ordena apenas os homens porque Deus executa os homens no campo de batalha missional e plantação de igreja. Por isso que não está escrito na história do cristianismo. E Maria Madalena foi esquartejada. E Maria, mãe de Jesus, foi crucificada. Nenhuma mulher foi barbarizada. A grosso modo, obviamente que o Império Romano matou mulheres, homens e crianças. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Os apóstolos todos foram barbarizados. O próprio João, que morreu de velhice, foi barbarizado antes. Não morreu executado,
mas foi jogado dentro de uma caldeira fervente de azeite. Porque a missão do reino dos céus é masculina. E o céu conta que os meninos da terra, da igreja, queiram ser homens. Vamos fazer um pacto? Tire do seu vocabulário que a igreja é um hospital. Isso nos infantilizou. Tem um monte de cara em coma. Porque tem papinha, tem ministério, tem telão, tem LED, tem departamento infantil. Cara, entenda o seguinte. Meninos frequentam templos que homens montaram. Isso aqui eu tô falando livremente, tá? Nem sei se o pastor vai gostar disso. Mas, cara, não querer dizimar é uma coisa. Não dizimar é coisa de menino. Fica em casa se você é contra o dízimo, irmão. Porque o menino está frequentando um templo que homens montaram. Sabe a cadeira que você está sentado aí? Um homem comprou no seu lugar. Sabe a feijoada que a gente vai comer agora? Um homem comprou para você comer. Sabe o microfone aqui, ó? Sabe os instrumentos do louvor? Um homem montou a casa do Senhor. O lanche do teu filho no culto, um homem paga no seu lugar. O desenho do teu filho no departamento infantil, um homem paga no teu lugar. Se tu é contra a obra de Deus, seja honesto, tenha caráter. Fique em casa. Porque são homens que fazem a obra de Deus progredir. Foram homens que trouxeram o cristianismo até aqui, cara. E a gente tem que tirar esse peso, brother, das mulheres. A gente tem que acordar, a gente tem que despertar, a gente tem que se estabelecer. É a responsabilidade nossa, a fama pública do nosso Deus, cara. Olha os muçulmanos fiéis, cara, pulverizando o Islã nas nações, cara. E a gente, com a mão no Bilal e a outra na Bíblia, cara, toma uma decisão, cara. Toma uma decisão, cara. E a igreja tá pagando o pato aí, cara. Por uma fé infantil. Crianças sofrendo, com falta de referência. O sinônimo da mulher evangélica é a guerreira de oração, pagando preço pelo marido menino. E o sinônimo do homem evangélico é o adúltero ou viciado em pornografia. Cara, que lixo que a gente chegou, cara. As mulheres evangélicas, guerreira de oração, paga o preço pelo teu marido. E os homens evangélicos, ou tá no pornô ou tá no adultério. Caraca, bro. Que nível nós chegamos? Ah, a igreja é hospital, pastor. Ok, animal, mas quem vai pro hospital para ficar mais doente? Você chega lá no hospital, ó, eu tô ruim, quero ficar pior. Não, a gente vai pro hospital porque a gente quer o quê, varão? Cura. Não, mas o cara, não, me entuba aí, quero coma induzido. Vai levantar quando, cara, desse coma? Então tira do teu vocabulário que a igreja é hospital. A igreja não é um hospital, a igreja é um quartel-general que tem enfermaria. Dentro de um quartel, tem enfermaria. Se for grave, pega a UTI móvel, o helicóptero e leva um soldado para um hospital especializado. Mas dentro do hospital não tem um quartel-general. Por isso os caras evangélicos é tudo assim. Que a igreja é hospital. Tá meio nessa da capitinga, sabe? Sabe? Assim, ó, Provérbios 6, as águas, ali é ejaculação. Não deixa as tuas águas fluírem pelas praças. É isso aqui, ó, o cara, ó. O taradão móvel, sabe? O Nessa da Capitinga. Não pode ver uma mulher, cara. Zé Bonitinho, gospel, sabe? Mas se a gente botar na cabeça dos homens que a igreja é um quartel-general, que a noiva é uma noiva guerreira,
que a gente cai, que a gente peca, mas um soldado, quando leva um tiro, ele vai lá, caveira, dizendo: quanto tempo aí, hein? Vai levar quanto tempo pra cicatrizar? Porque ele quer voltar pro combate, pô. A cabeça dele é de guerreiro. Ele vai cair, mas ele vai... cara, quero voltar, entendeu? Não, mas o que tá acontecendo com o paciente? Ele cai e ama o chão. Nós caímos, nós pecamos, mas qual é a nossa diferença? A gente não ama o chão. A gente cai já levantando, sabe? Meu e Michael Jackson, lembra? Já levanta, cara. É honesto, foi você, fui eu. Não dá uma de Adão, foi tu, não, foi ela. Seja como Davi, pô. Foi tu, fui eu. E continua, pô. E uma coisa é pecar, outra coisa é virar mentiroso profissional. Tá vendo? Ficou chateado? Problema seu. Deus é bom.